Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariana Varela, eu sou editora-chefe do portal Drauzio Varela. A gente tem feito essas lives desde o início da pandemia no Brasil, às terças e quintas, às 6 da tarde. E nessas lives eu abordo alguns aspectos da pandemia, né? Às vezes eu trago dados e tenho também feito entrevistas com profissionais de saúde para a gente abordar questões ligadas à pandemia. A gente hoje já saiu aqui, hoje é dia 9 de julho, né? Saiu os dados do segundo do consórcio de veículos de imprensa, né? Vários veículos de imprensa se reuniram para obter os dados e a gente já passou de 68 mil mortes agora aqui em 9 de julho. Temos quase 2 milhões de casos confirmados de Covid-19. Então a nossa situação ainda é bastante grave e eu queria conversar, eu vou trazer um entrevistado aqui para falar um pouquinho disso, de como se comporta o vírus, o que é vírus, porque, como ele se dissemina, o que a gente pode fazer para evitar a disseminação. Então, para isso, eu vou trazer o Dr. Anderson Brito, que é doutor em Biologia Computacional pelo Imperial College de Londres e também virologista e pesquisador da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Chamar o Anderson para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas relacionados à Covid e acho que aos vírus do modo geral, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender como se comportam os vírus, qual o comportamento dos vírus. Então, o Anderson vai trazer para a gente aqui algumas informações. Oi, Anderson. Ana, tudo bem? Muito obrigada, viu, por você topar conversar com a gente. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade única para a gente falar desse assunto tão delicado, né? Porque hoje já é uma pandemia que afeta mais de 190 países e territórios, já são mais de 12 milhões de casos registrados, e também mais de meio milhão de mortos. Então, é um assunto bastante sério, que tem que ser tratado com a devida seriedade. E por essa razão, eu agradeço muito essa chance de estar aqui hoje. Imagina, eu estava vendo, né, que você é do Imperial College, fez parte do Imperial College. O Imperial soltou, né, uma projeção no começo da pandemia que assustou todo mundo, né? E, no entanto, várias projeções. Eu lembro que eu participei do Roda Viva no fim de março, entrevistando o Átila Yamarino, né? Que também trabalha, né? Que também que é microbiologista. E eu lembro que a gente comentou esse estudo e que o cenário mais otimista falava em 44 mil mortos na projeção. E eu lembro que a gente estava horrorizado com esse número, falando, imagina 44 mil mortos, e agora a gente está aqui, né, com quase 70 mil mortos e sem perspectiva de melhora, né? E aquele número alarmante de 1 milhão seria um número após o fim da epidemia. A gente nem chegou no meio dela ainda. Então, Pois é. é necessário muito cuidado mesmo. E como você está vendo, Anderson, essa questão aqui no Brasil, né? Acho que a gente está muito preocupado tentando entender em que ponto a gente está, né? Oi, desculpa, acho que caiu. Pronto. A gente está aqui tentando entender em que ponto a gente está da pandemia, né? As pessoas têm mandado muitas dúvidas, falando de e a gente esperava um pico, que depois a gente até conversou aqui um pouquinho de que essa ideia de que ia ter um pico e depois uma queda já mostrou que não é bem assim. Então, como você avalia hoje o momento que a gente está da pandemia? Então, existe esse mal entendido de que o pico é o fim da pandemia, ou estamos chegando no fim, né? Se a gente pensar em uma epidemia como um incêndio florestal, o pico é só o auge do fogo, o auge do incêndio, é o momento onde as chamas estão muito, muito altas, mas isso não significa o fim. A gente está no meio do caminho e já se sabe que quando uma epidemia tem digamos, um pico único, a subida é mais rápida do que a descida. Então, infelizmente, haverão muitos mais mortos após alcançarmos o chamado pico, que, sinceramente, não dá nem para saber se vai ser um só, porque aqui nos Estados Unidos houve um pico e agora está havendo outro ainda maior. A gente tem falado aqui, né, que o fato desses dois países, Estados Unidos e Brasil, serem muito, muito grandes, né, isso
tem algumas características diferentes, a pandemia tem uma característica diferente do que aconteceu na Europa, que eram países menores também. E Uhum. agora essa conduta tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né, de demorar para tomar a iniciativa, de negar algumas autoridades negando a gravidade da situação, isso também agravou bastante a nossa situação, né? Exatamente, porque infelizmente, quando essa epidemia começou, muitos governantes estavam desdenhando, né, do potencial dela. E a Uhum. própria OMS já vinha avisando desde dezembro, desde o Natal do ano passado, e emitindo alertas para que os países estejam preparados, porque essa epidemia está se alastrando de uma forma rápida e vai chegar em cada território do mundo. E assim é. Então, sem Uhum. dúvida nenhuma, aqueles países que de fato levaram essa epidemia a sério conseguiram se preparar e fizeram o que deveria ser feito. A OMS não pode obrigar país nenhum a seguir nenhuma regra, porque é uma mera sugestão, eles estão sugerindo. Agora, cabe a cada governo adotar ou não aquelas medidas. E Anderson, a gente tem visto também que muito se falou, né, que essa é uma doença altamente contagiosa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica do contágio, né? Por que se é mesmo mais contagiosa que outros vírus respiratórios, se não é, enfim, como ele se dissemina. Exato, sim. No momento em que essa epidemia começou, estimávamos que uma pessoa infectada tinha o potencial de passar essa doença para outras duas ou três. Então, a doença, a epidemia, ela se expande de uma maneira muito rápida. Três pessoas passam para nove, nove para 27, e esses números vão aumentando, aumentando. Então, e esse número grande de casos que a gente vê se dá ao fato dessa doença ser, sim, de muito fácil transmissão. Existem Uhum, duas formas principais, né, de contágio. A mais comum é a transmissão de uma pessoa para outra, e uma outra uhum, possibilidade também seria a transmissão por via de objetos contaminados que foram tocados por uma pessoa infectada, que no momento em que ela tosse na sua mão, por exemplo, ela uhum, encosta nesse objeto e nós, saudáveis, digamos assim, ao encostar e levar a mão aos olhos, nariz ou boca, também somos passíveis de sermos contaminados também. uhum. Então, Isso não difere muito dos outros vírus respiratórios, né? Como o da influenza, assim, a forma de contágio, né? exato, eles têm similaridades muito grandes. Uma coisa que ainda a gente está tentando entender é se o vírus da Covid-19, e nesse momento é importante explicar, o vírus é chamado SARS-CoV-2 e a doença é Uhum, chamada é. Covid-19, só para a gente diferenciar, com HIV e Uhum, AIDS, né? São dois uhum, conceitos diferentes. Mas é um vírus respiratório, ele se transmite principalmente através de gotículas que nós emitimos quando falamos, tossimos, espirramos. E ainda não se sabe se esse vírus também é capaz de ser transmitido através de microgotículas, que são chamadas aerosóis, que são gotículas que nós emitimos naturalmente ao falar, e elas são muito passíveis de ficar no ar por muitos minutos, especialmente em ambientes fechados que tem pouca circulação de ar. E uhum. isso explica uma das razões porque é muito temerário abrir estabelecimentos que envolvem reunir muitas pessoas juntas em um ambiente fechado, como um restaurante, um bar, algo do gênero. Eu vi também que alguns países da Europa, principalmente, estão tentando se organizar para quando voltar, as pessoas voltarem a trabalhar, não usar ar-condicionado e calefação. Existe o perigo desse vírus ser disseminado através de aparelhos de ar-condicionado, por exemplo? É algo que ainda está sendo compreendido. Assim, já há estudos que mostram casos onde uma pessoa infectada estava em uma sala fechada com esse ar condicionado, que, digamos, direcionava o vento
em direção a um grupo de pessoas que dessas, mais da metade delas foram infectadas em função dessa circulação do ar. Então, quando o ar é muito, digamos assim, viciado, né? É o mesmo ar circulando. Isso é um fator que, sim, favorece, que pode favorecer a transmissão, mas o papel exato que ar-condicionado e sistemas centrais de ventilação têm, isso é algo que ainda estamos compreendendo ainda. Uhum. A gente tem falado muito aqui, né, que esse é um vírus novo também, que a gente ainda não tem todas as respostas, né? Exato. Eu acho que é natural que as pessoas queiram, né, respostas, queiram certezas, mas a ciência ainda não conseguiu estudar tudo, né? É uma das razões que exigem cautela. Porque, por exemplo, ainda não sabemos se esse vírus deixa sequelas graves para o resto da vida. Como o vírus da chikungunya, por exemplo. Quando ele infecta alguém, existem pessoas que desenvolvem uma síndrome de dor crônica nas juntas. Isso é para a vida. E até que a gente entenda quais são as possíveis sequelas, existe muito debate acerca de sequelas neurológicas desse vírus. Então, assim, ele pode matar menos do que muita gente imaginaria que seria grave, ele mata 1%, muito. Isso é muito. E ele pode também levar a sequelas que a gente ainda não conhece. Então, assim, por ser um vírus novo, como você mesmo citou, isso exige muito mais cuidado, certo? É comum vírus causarem assim tantos sintomas diversos, né? Você tem pessoas assintomáticas que nem percebem que tiveram contato com o vírus, até pessoas que morrem por causa do vírus. Exato. É comum essa variação de sintomas, o vírus causarem essas variações assim? É bastante comum por uma razão bastante compreensível, porque os vírus em si, se a gente comparar eles têm diferenças genéticas. E nós, humanos, nós temos diferenças genéticas também. Tanto que somos diferentes uns dos outros. A menos que a gente tenha um irmão gêmeo, nós geneticamente, e em função disso, essa combinação da variabilidade genética do lado do vírus e do lado do hospedeiro, que somos nós, leva a diferentes desenvolvimentos, né, dessa doença, o que explica o porquê que muitas vezes a gente vê pessoas que não desenvolvem sintomas, ou demoram muito a desenvolver sintomas, e quando desenvolvem, são sintomas muito leves, e tem o outro extremo, né? São aquelas pessoas que desenvolvem uma doença muito severa, que exige intubação e que pode levar à morte, infelizmente. Agora, voltando um pouquinho para aquela coisa, para a parte do contágio, né? A gente recebeu perguntas de pessoas que ficam muito preocupadas, por exemplo, com compra vinda de supermercado, né? Gente que no começo estava mais paranoica, limpando tudo, limpando as latinhas de refrigerante, e agora já começa a relaxar. Existe risco de contágio, por exemplo, compra de supermercado ou comida que você pede num restaurante? Existe risco? Então, existe sim um risco de um contágio via objetos. Mas como eu citei, as chances de contágio, tendo objetos como vetores, ela é muito menor. Não significa que ela é zero, e por não ser zero, é necessário que a gente tome precauções, né? Esse momento é um momento que exige muito que a gente esteja consciente com relação ao que a gente toca e principalmente de uma certa forma, evitar que a gente entre em contato, que a gente toque a nossa mão no nosso rosto, porque é dessa forma que o vírus entra. Acho que tem muita gente que fica muito assustada e chega, por exemplo, usar luvas. Luvas passam uma falsa sensação de segurança. O vírus ele não entra pela mão, ele entra principalmente pelo nariz e pela boca. Então, a forma como a gente se contamina através de objetos passa obrigatoriamente por a gente tocar um objeto contaminado e levar a mão ao rosto. É nesse momento em que há a transmissão. Então, não há necessidade de se usar luvas, mas sim existe muita necessidade de se lavar as mãos com uma frequência razoável. Não há necessidade necessariamente assim, de se usar álcool gel. Álcool gel você pode usar na sua bolsa quando você está na rua. Mas se você está em casa, água e sabão, gente,
resolve, já é o suficiente. Uhum. Esse vírus, ele é um vírus particular porque ele tem uma pequena camada de gordura em volta dele, que pode passar uma sensação de que ele é mais protegido, mas não, ele é mais vulnerável. Quando a gente lava as mãos com um detergente ou um álcool gel, a gente destrói essa camada de gordura que ele tem. E por essa razão, é, lavar as mãos é uma forma efetiva, mas é muito importante a gente ter em mente que, por exemplo, quando a gente passa o álcool gel, isso não significa um escudo protetor. Isso Uhum. significa que se houver algum vírus naquele momento, no ato de se usar o álcool gel ou lavar as mãos, você está matando ou desativando aquele vírus. Mas isso Uhum. não significa que agora, se você tocar em um objeto contaminado e não lavar as mãos e botar a mão no seu rosto, você não vai ser contaminado, você vai ser contaminado. Uhum. Existe uma chance grande. Uhum. Então, isso explica Uhum. a razão do porquê que a gente deve lavar as mãos. Água e sabão já é o suficiente. É, porque eu vi que tem gente que lava a mão e aí passa álcool depois de lavar as mãos, não tem necessidade, né? Se você já lavou, já. Só adiciona uma camada extra de ansiedade, né? Porque, assim, É. quando essa pandemia começou, muitos amigos, familiares me contactavam perguntando se eles deveriam fechar a janela, se o fato deles morarem perto digamos, de um posto de saúde, de um hospital, se haveria Uhum. eles entrar voando pela janela, embaixo da porta. Aí eu tive que falar, gente, não, não é assim. O vírus está onde as pessoas estão e onde os objetos Uhum. contaminados estão. Então Uhum. é por essa via que ele vai chegar até nós. Então quando a gente está em casa e não há ninguém infectado dentro de casa, é um seguro. Quando a gente está dentro do nosso carro e não há nenhuma outra pessoa infectada dentro do carro, é um ambiente seguro também. Então, Uhum. eu acho que o fato das pessoas não terem muito a dimensão do que é um vírus, de como ele se transmite, a gente acaba adicionando camadas digamos, de precaução que muitas vezes são desnecessárias. Então, assim, de nada vale você ficar passando álcool gel o tempo todo na mão e andar aglomerado com outras pessoas que você não conhece, o estado de saúde delas, em uma feira, em um shopping center. É preferível ficar afastado delas. E se sua mão está suja, você não tem Uhum. um álcool gel, fique atento a não tocar a mão no seu rosto. O uso da máscara eu Uhum. acho particularmente interessante. Esse é um outro assunto que a gente vai tocar Uhum. em algum momento, mas ela também cumpre um papel interessante para evitar o contágio através de objetos, porque o fato da gente ter uma cobertura no rosto, isso impede que Uhum. a gente coloque a nossa Claro. cultura em contato. E aqui eu gostaria de só salientar um ponto. O uso de máscaras, a gente vê que é feito de maneira muito equivocada, né? É necessário Uhum. que as máscaras cubram o nosso nariz, a nossa boca e o nosso queixo, que não haja espaços entre o nosso rosto e a nossa máscara. Ela tem que ficar bastante ajustada. É assim que ela pode não só nos proteger, não é uma proteção 100%, mas ela confere sim um nível de proteção e também o mais importante é que ela impede que a gente, ao falar, ao tossir, ao espirrar, que a gente elimine um número muito grande de gotículas no ambiente. Então, essas gotículas, muitas Uhum. delas ficam ali retidas. Então, isso ajuda, sim, a diminuir o potencial de transmissibilidade desse vírus e é uma medida bastante necessária. E qualquer máscara, Anderson, tem que ser uma máscara cirúrgica, precisa ser uma máscara de uso hospitalar. Então, não. No começo dessa pandemia, a OMS estava muito reticente em falar abertamente usem máscaras, porque eles tinham muito receio de que haveria uma escassez de máscaras, porque muitas pessoas É. iriam comprar elas às dezenas e faltariam para aqueles que necessitam mais dessas máscaras, que são os nossos profissionais de saúde, né? Heróis que estão dando Uhum. estão dando a vida nesse momento. Mas Uhum. agora não, agora já se sabe que uma simples máscara de pano, se ela tem mais de duas camadas,
ela já confere um nível de proteção bastante razoável. Eu vinha com um pano dobrado em 3 partes. Existem vídeos, eu posso até postar depois no meu Twitter. É bastante simples, exige um pano e 2 elásticos. E é o suficiente. Uhum, uhum. Eu acho que tinha esse medo, né? E realmente aconteceu isso em vários países aqui no Brasil também, né? Acabou máscara cirúrgica para os profissionais de saúde. Esse era o principal medo Tá? mesmo. A outra pergunta que as pessoas fazem, Anderson, por exemplo, se entrar no ambiente e tiver entrado alguém com vírus, ficado nesse ambiente, depois saiu, na hora que a gente entra nesse ambiente, mesmo que a pessoa não esteja mais lá, é possível contrair o vírus? Sim, é possível, especialmente quando esse ambiente não tem janelas. É um ambiente hermético, quase hermético, fechado, com ar-condicionado, mas que circula aquele mesmo ar o tempo todo. Se sabe que gotículas de tamanho médio, elas podem ficar no ar por alguns minutos. A questão é que a capacidade desse vírus de infectar de fato, estabelecer uma infecção séria depende do quanto você é exposto a esse vírus. Então, por exemplo, se tem aquela pessoa infectada, ela está nesse ambiente fechado e você entra e ela ainda está ali, e ela fica ali por mais 5 minutos sem máscara, emitindo que quanto mais tempo você ficar de você desenvolver uma infecção. Então, é algo que exige tanto tempo de exposição quanto, quanto ter alguém ali infectado. Se essa pessoa sai, esse vírus ele pode ficar no ar por algum tempo, sim, alguns minutos. Você me ouve? Tá. E a quantidade de vírus também faz diferença? Por exemplo, que a gente viu que muitos profissionais de saúde no mundo todo, né, acabaram morrendo, às vezes gente jovem, sem nenhuma comorbidade. E uma das teorias é que é porque elas ficaram expostas a uma quantidade maior de vírus do que se você pegar de alguém com quem você conversa, enfim. Isso interfere na gravidade do quadro, a quantidade de vírus? Interfere. Eu posso aqui recorrer novamente àquela analogia do fogo. Se você é exposto a um fogo de um fósforo único, é um fogo muito pequeno que pode causar um dano, mas não se compara ao fogo de uma explosão de uma garrafa com álcool, por exemplo. Então, com o vírus é praticamente a mesma coisa. Quanto mais você se expõe ao fogo, mais grave é aquela queimadura. Com o vírus é a mesma coisa. Quanto mais você se expõe a ele, mais grave pode ser a sua infecção. Novamente, vai depender da questão genética, da pessoa, mas até pessoas saudáveis, se elas são expostas a uma carga viral muito alta, ela pode ter, sim, problemas graves. Uhum, uhum. Eu vou só apresentar de novo, porque as pessoas às vezes entram no meio. Eu estou conversando com o Anderson Brito, que é virologista em Yale, nos Estados Unidos, pesquisador, e a gente está falando um pouquinho sobre como se comportam os vírus, como se comporta o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19. E outra coisa, Anderson, muita gente pergunta aqui se as pessoas têm um pouco de medo da possibilidade de mutação do vírus, né? Acho que muito se falou disso. E se essas mutações podem, por exemplo, você pode ter um vírus diferente num país, um vírus aqui no Brasil que se comporte de forma diferente, que cause um quadro diferente da Itália, por exemplo. Isso é possível? Então, as mutações, elas são parte, digamos, essencial da evolução do vírus. E é algo que para o coronavírus é algo bastante comum. Por exemplo, isso é exatamente o que eu estudo aqui. Aqui no nosso grupo, a gente sequencia os genomas dos vírus para basicamente rastrear as mutações.
E essas mutações, elas são acumuladas numa taxa assim de 2 a 3 mutações por mês. Então é bastante rápido. Uhum. Mas a grande maioria dessas mutações, ela não traz nenhuma mutação, desculpa, deixa eu falar de novo. Essas mutações, elas não levam a nenhuma mudança drástica, digamos, do funcionamento do vírus. Porque existem muitas Uhum. são silenciosas. Então, digamos, é como a gente digitar uma palavra errada, a gente pode tirar 2 S e botar um S só. Ainda dá para ler, ainda dá para entender a palavra, foi uma mutação, mas ela não mudou drasticamente o sentido daquela palavra. Com um Uhum. gene, é algo muito mutação de frequência, mas uma medida daquele gene vai dar a ele uma função que seja diferente dos outros. Então, assim, não é um assunto para a gente ficar tão, digamos assim, alarmados. As mutações, elas são naturais, Uhum. elas ocorrem, e uma minoria delas pode, sim, levar a alguma mudança mais séria, mas para isso é necessário que a gente estude essas mutações em mais detalhes. O simples fato dela acontecer não é o que vai determinar uma mudança grande de funcionamento do vírus. Uhum. Eu E acho que o esse seu, vírus se disseminou. Oi, desculpa. acho que o Quê? seu vírus ele travou, aparentemente. Mas você tá me Mas ouvindo eu ou te ouvi, não? a gente Eu pode também não continuar. tô, eu não tô te vendo, eu tô te vendo travada também. E calma, deixa eu ver, acho que eu virei aqui a câmera. Só um minuto. Não sei, dá pra ouvir agora ou não? Dá pra ver? Assim, eu te ouço normalmente. Tá. Tá, o problema é o vídeo, é isso? Isso. Não sei se Tá, vai para audiência, mas a gente pode seguir. tá, tá bom. Ah, a gente tem falado agora aqui, né, que foi um vírus que se disseminou muito depressa. E isso foi uma coisa isso é comum, essa disseminação tão rápida assim, né? A gente quase não tinha caso. No começo do ano a gente mal tinha ouvido falar no vírus, de repente o vírus já se espalhou para quase todos os países do mundo em poucos meses. Isso é comum? Sim, então, isso é algo bastante comum, em especial para um vírus respiratório que é passado de uma pessoa para outra diretamente. Não é como o vírus da dengue, Uhum, que necessita um mosquito e do mosquito ele passa uhum, para outra pessoa. É um vírus que passa diretamente, de uma pessoa para outra. E isso significa também que como a gente vive num mundo que é bastante conectado, que temos voos diários que vão de um lado do mundo ao outro, é dessa forma que o vírus se espalha. Então, lá no começo, uhum, quando essa epidemia estava ali começando, existiam muitas pessoas que estavam com a Covid-19, mas tinham sintomas muito leves ou quase nenhum sintomas, entravam nos aviões e iam viajar. uhum, E dessa forma, nesse outro uhum, destino, por exemplo, da China para a Itália, a pessoa espalhou esse vírus para várias outras, dentro de bares, porque ali ninguém estava praticando distanciamento físico, né? E é dessa forma uhum, que o vírus tomou essa dimensão, né? Que é a dimensão de uma pandemia, que é um termo que nada mais designa do que uma epidemia em nível global, que já afeta uhum, diversos continentes. Já é sabido uhum, que só no Brasil houveram mais de 100 introduções desse vírus vindo de diferentes partes do mundo, mas especialmente da Europa. Então, uhum, dizer exatamente de onde esse vírus veio para chegar até no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele veio de várias uhum, diferentes, porque por muitas semanas as pessoas não estavam tomando as precauções. Então, o vírus se uhum. de maneira livre. E por isso o vírus, Alô? para a gente saber o caminho que ele fez, de onde ele veio, enfim, para a gente identificar isso, né? Uhum. Sim. Então, o E fato desses vírus hum, acumularem
mutações, de certa forma, digamos, rastrear o espalhamento do vírus. Então, digamos que eu esteja infectado com esse vírus há mais de uma semana e esse vírus acumulou uma mutação. E eu vou para o Brasil e passo esse vírus para você. Você se infecta, daí uma semana ou 2 semanas esse vírus ganha uma nova mutação. Mas o seu vírus ele vai ter as mesmas mutações que o meu vírus tinha, mas uma mutação extra. Como eu vim dos Estados Unidos e você está no Brasil e não saiu do país naquele momento, com base nessa comparação entre o genoma do meu vírus e do seu, a gente vai ver que os dois vírus eles têm, digamos, uma similaridade muito alta e o seu vírus tem uma mutação extra. Isso houve uma introdução do vírus dos Estados Unidos ao Brasil. E como essa mutação ela se dá de uma maneira constante, 2 ou 3 mutações a cada mês, o número de mutações acumuladas ao longo do tempo também nos permite, através do sequenciamento genético do vírus e da análise usando computadores, a gente consegue até estimar a data provável de introdução desse vírus ou dessa família de vírus no Brasil. E foi isso que um grupo bastante grande de pesquisadores brasileiros que fizeram, e eles detectaram mais de uma centena de introduções independentes do vírus no Brasil, vindo de diferentes partes do mundo. Olha, muito interessante isso. E Anderson, como que a gente vai sair dessa situação? Existe ainda? A gente sabe que a gente deixou de fazer muitas coisas, outras a gente fez mais ou menos, ficou tudo meio. Faltou uma coordenação nacional, né, para medidas de mitigação da pandemia. Mas e agora, no momento que a gente está, qual a saída, né? Como a gente faz para sair dessa pandemia? Exato. Necessitamos de ações conjuntas e convergentes que apontam para uma mesma direção. Atualmente a gente não tem isso. O que a gente tem são cada líder apontando para um lado diferente, uns negando, eu não preciso nem dizer quem é, e outros tentando fazer de tudo o possível, apesar do vírus e apesar do presidente. E uma saída ela só virá através de, infelizmente, como não há remédio e não há uma vacina que de fato seja eficiente, o distanciamento físico ele vai ter que permanecer por muitos mais meses, porque isso pode nos ajudar a reduzir o número de casos até um nível que seja manejável, e manejável, eu digo, um número baixo o suficiente para que a gente possa aumentar o número de testes para identificar qualquer novo caso que possa vir a surgir. Atualmente a gente está numa escala de 40 mil casos diários, é impossível você traçar todos os infectados, mas se a gente abaixar isso para um nível de poucos milhares ou poucas centenas, a gente pode começar a fazer testes, mas não esse teste da gotinha de sangue que detecta anticorpos. Ele serve mais como um termômetro, é mais para a gente ter uma ideia da dimensão do tamanho da epidemia, mas não serve para identificar uma pessoa infectada no ato da infecção. O teste que faz é o teste chamado PCR. E esse é o teste que a gente tem que aumentar muito. Outro ponto, uma vez que a gente identifica uma pessoa infectada, essa pessoa ela tem que ficar em isolamento em casa por 2 semanas, sem contato com nenhuma outra pessoa, para evitar que ela passe o vírus para outros. E um outro ponto bastante importante uma vez que a gente encontra uma pessoa infectada, é importante que a gente faça o chamado rastreamento de contatos, que nada mais é do que ligar para todas as outras pessoas que possivelmente estiveram em contato com essa pessoa infectada e podem estar infectadas também. Então, se uma pessoa passa o vírus para outras 5, é interessante que a gente busque essas outras 5 para que elas fiquem em
para que elas fiquem em quarentena, aí sim usando o Uhum. significado mais padrão da palavra, manter essas pessoas separadas para que elas monitorem os seus sintomas. Se a gente fizer tudo isso junto, todas essas estratégias em conjunto, a gente pode sim chegar a uma situação como eu estou vivendo aqui atualmente. O estado onde eu moro, ele fica a 2 horas do estado de Nova York. O número de casos Uhum. subiu até meados de abril, agora desceu, e os estados de Nova York, Connecticut, que é onde eu vivo, e Nova Jersey, eles têm uma ação conjunta. Eles fazem testes em massa juntos, porque eles são muito próximos uns aos outros, então se o número de casos aumenta em Nova York, os outros dois estados também são afetados. Isso é uma ação coordenada. Isso explica o porquê Uhum. que esses estados agora fizeram uma curva, enquanto que os estados do sul, onde muita gente ainda está no estágio de negacionismo, houve um pico e Uhum. agora está havendo um pico ainda maior. Então, assim, é um assunto muito sério. A gente tem que levar isso muito a sério. Quem leva a sério, faz o que tem que ser feito, controla e passa a ter uma vida um pouco mais normal. Não estou na rua ainda. Os Uhum. negócios estão voltando, né? O comércio, mas de maneira muito segura, para evitar que novos casos surjam e que essa epidemia fique descontrolada novamente, que aí volta tudo a estaca zero. Uhum. Essa tem sido uma preocupação mesmo, né? Que não adianta a gente controlar, por exemplo, no caso de São Paulo, que a epidemia diminuiu, no município de São Paulo, né? A epidemia diminuiu, Uhum. e mais nas cidades vizinhas da região metropolitana há ainda muitos casos. Então, não faz muito sentido a gente abrir aqui sabendo que tem muita gente que mora nessas cidades e trabalha em São Paulo, por exemplo. Pois é, E o vírus vai continuar circulando, né? nem uma ilha é uma ilha de fato. A gente viu que Uhum, o Reino Unido, que são ilhas, foi afetado de maneira muito, muito grave. Isso porque havia muita uhum, gente circulando, muita gente entrando naquela ilha, né? Ou naquela. uhum, É a mesma coisa aí. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo não são ilhas. Se a epidemia não uhum, está controlada nas regiões vizinhas, a chance de que a epidemia saia de controle naquela região que está no centro e que supostamente tem a epidemia controlada, a epidemia pode se descontrolar novamente, porque há muitas fontes de vírus ainda e há muita gente circulando. Se as pessoas não circulam, o vírus não circula. O vírus não tem pernas, ele não tem asas. Ele circula porque nós, hospedeiros, circulamos. Então, é necessário então, enquanto a gente não tiver vacina, então a saída é a gente manter o máximo possível de isolamento, né? De distanciamento. até que esse número de casos abaixe o suficiente para que a gente consiga agora implementar medidas de isolamento de casos positivos, rastreamento de contatos. Isso pode, sim, digamos, de uma certa forma, trazer a nossa vida mais próxima ao normal. Mas não Uhum. é praticamente impossível fazer isolamento de casos e rastrear contatos com milhares, 40 mil casos diários. Isso é uma tarefa hercúlea. Não, é necessário que a gente abaixe primeiro esse número de casos para um patamar tratável, digamos assim. Então, E é possível flexibilizar o comércio, as coisas sem testagem, Anderson? então, esse é o grande ponto. É necessário, para que a gente reabra, é necessário, primeiro, que os casos estejam caindo há mais de 2 semanas seguidas, com quedas seguidas, dia após dia. Uhum. Em cima disso, também é necessário aumentar o número de testes para que seja identificado qualquer potencial novo caso que possa aparecer. Fazer só uma coisa ou outra não vai nos trazer a solução que a gente quer, que Uhum. é o controle da epidemia. A gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aqueles estados que estão abrindo simplesmente porque querem, porque Uhum. eu tô cansado desse vírus e eu vou abrir. Infelizmente, o vírus não está cansado da gente. E ele vai continuar se Uhum. espalhando, queira a gente queira ou não. Então, é necessário uma ação que envolva
todo um conjunto de medidas ao mesmo tempo. Se a gente fizer só uma ou só outra, não é daí que vai vir a solução. E tem alguma perspectiva, assim, a gente está todo mundo com muita expectativa, né, em relação à vacina. Você acha que essa vacina, a gente sabe que a ciência tem um tempo que também não dá para apressar, apesar de todo mundo estar correndo, o mundo inteiro de olho na vacina, os cientistas do mundo todo pesquisando. Você acha que tem chance de sair uma vacina? Em quanto tempo, mais ou menos? É difícil falar em tempo, porque uma vacina, assim como um medicamento, porque ela é um medicamento, digamos assim, Uhum. feito de partes do vírus ou do vírus inativado, é um medicamento muito complexo e a gente tem que não só testar para ver se essa vacina ela não traz nenhum efeito negativo, nenhum efeito colateral grave. Então a gente tem que testar. Isso é o que se faz nas fases iniciais, após a fase pré-clínica em células de laboratório, em animais. Quando essa fase termina, a gente começa a testar em humanos. Primeiro, para ver se não causa nenhum efeito negativo, e segundo, mais importante, para ver se de fato funciona. Porque se não Uhum. funcionar e você levar isso a uma escala industrial e você produz milhões de vacinas que no final das contas não funcionam, a gente não está resolvendo. A gente está, Uhum. de certa forma, nos iludindo de que aquilo é uma vacina eficiente. Então, mas há esperanças, porque já existem mais de 100 vacinas atualmente sendo desenvolvidas e testadas. Muitas delas já estão na fase 3, que é a fase onde a vacina ela já se mostrou como algo seguro, que não traz nenhum efeito negativo visível. E agora a gente Uhum. começa a fazer testes em escala de milhares de pessoas em locais onde a epidemia ainda está se desenvolvendo de maneira rápida, que é o caso do Brasil. E isso é uma das razões pelas quais esses testes estão sendo feitos aí. E após essa fase 3, quando a gente, após um certo tempo, após a gente avaliar se ela de fato foi efetiva, aí podemos ir para a próxima fase, que é onde a vacina vai ser produzida em escala industrial, na casa de milhões de Uhum. vacinas. Então, isso leva tempo por isso, porque a gente tem que verificar se ela de fato funciona e se ela é de fato segura. Tá, e antes a gente já está meio terminando, eu queria saber, você que acompanha, né, o Brasil, a pandemia aqui no Brasil, eu sei que é difícil a gente fazer qualquer previsão, né, que a pandemia também é dinâmica, ela muda, mas se a gente continuar do jeito que a gente está, com as medidas que a gente tem tomado, né, sem alterar muito, como você imagina o cenário para os próximos meses aqui no Brasil? Olha, uma solução ela não vai vir de achismos e negacionismos, como a gente tem visto com bastante frequência, infelizmente, tanto de governantes quanto da própria população. A gente tem que aceitar que isso é um problema grave. E a saída ela só vai vir de evidências científicas, de fato. A gente tem que fazer testes, por quê? Para que a gente identifique onde o vírus está e qual é o tamanho dessa epidemia, porque é um inimigo invisível. Se a gente não sabe onde ele está e qual é o tamanho desse digamos, inimigo, é impossível, né? É Uhum. impossível lutar contra ele. Então, a solução virá da ciência. A gente tem que continuar, assim, ficando em casa se a gente puder, porque eu noto que existem três públicos bastante distintos. Existem pessoas que não ficam em casa, infelizmente, porque elas não podem, elas têm Uhum. que trabalhar, e eu me solidarizo com elas. É, de fato, difícil. Existem Uhum. pessoas que não ficam em casa por falta de informação. Infelizmente, elas não entendem a gravidade. Eu sei que isso é uma grande parcela da população brasileira, que não entende o que é um vírus, não Uhum. sabe a gravidade disso. E cabe a nós informá-los. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. E existe um terceiro público, que é de pessoas que podem sim ficar em casa, têm sim condições financeiras para tal, mas optam por não ficar. Aí a razão já é estupidez,
E essas pessoas, elas são parte do problema. E essas pessoas têm que conscientizar de que o assunto é sério. A gente já chegou no mundo a 12 milhões de casos e meio milhão de mortos. E a epidemia não está nem próximo de ser controlada no Brasil, infelizmente, todos esses desencontros que a gente já discutiu nos outros minutos. Então, é um assunto complexo e, por ser complexo, a gente precisa tomar ações com base em evidências. Não há outra saída. Evidências científicas. Ótimo, Anderson. Muito obrigada. Eu te agradeço. Foi muito boa a live. Assim, a gente entendeu muito a dinâmica, né, da transmissão. Eu vou deixar essa live, vai ficar aqui no IGTV. E daqui a alguns dias ela vai para o YouTube e para o nosso site, para o canal do portal no YouTube e para o nosso site. Eu vou deixar também escrito aí, agora quando eu salvar a live, o Twitter do Anderson, porque ele twitta coisas muito interessantes para quem quiser também acompanhar. E eu te agradeço muito, Anderson. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre esse tema. Sem dúvidas. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade única aqui, né, de poder, digamos, passar um pouco do que eu sei e ajudar um pouco a combater essa desinformação. Porque o que mais há por aí são notícias falsas e desinformação. E foi um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado mesmo.